Imagina ter que escalar um paredão de pedra com mais de 100 metros de altura, sem corda, sem equipamento de segurança, com apenas uma escada de bambu, uma cesta pendurada nas costas e o vento soprando forte lá em cima. Agora, adiciona a isso enxames inteiros de abelhas selvagens, agressivas, enormes, protegendo um dos meis mais raros e valiosos do mundo. Parece cena de filme, né? Mas essa é a realidade de Lakpa, um caçador de mel no coração do Himalaia. Ali, entre os penhascos da região do Nepal, ele e outros poucos homens mantêm viva uma tradição milenar que mistura coragem, técnica e um respeito quase sagrado pela natureza. Você teria coragem de fazer isso? Comenta aí embaixo se toparia. Enfrentar essa missão só para provar um mel lendário. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma história absurda do mundo, agro e natural. Amanhã ainda nem clareou direito, e o silêncio das montanhas é cortado apenas pelo som dos sinos presos aos pescoços dos iaques. Lá embaixo, no vilarejo de Kaski, no Nepal, Lakpa e seu grupo se preparam em silêncio. Não há euforia, não há pressa. Há uma espécie de ritual. Eles sabem o que os espera. Uma escalada que desafia os limites do corpo humano e da coragem. Com tochas, cestos, longos bastões de bambu e escadas trançadas à mão, eles caminham por horas até chegarem ao penhasco onde as maiores colmeias do mundo estão penduradas, brilhando sob o sol da manhã como pequenas bolsas de ouro vivo. Essas abelhas, conhecidas como Apis laboriosa, são as maiores do planeta. E o mel que produzem? Ah, esse é um verdadeiro tesouro. Mas colher esse mel não é só uma missão perigosa. É também uma cerimônia ancestral, passada de geração em geração e que a cada ano corre o risco de desaparecer. Quer saber como tudo isso funciona? Então, comenta aqui embaixo se você já conhecia essa prática ou se está ouvindo falar disso pela primeira vez. E claro, se inscreve para continuar nessa jornada com a gente. A escalada começa ainda com a neblina cobrindo parte das montanhas. Lakpa, o mais experiente do grupo, vai na frente. Ele carrega nas costas a tocha feita de folhas secas e resina. A fumaça é a única defesa contra os enxames de abelhas gigantes. Enquanto isso, 2 jovens do vilarejo que estão aprendendo a tradição seguram a longa escada de bambu artesanal que balança como uma serpente no ar, pendurada apenas por ganchos improvisados nas rochas. Do alto, o cheiro do mel já é perceptível. Doce, intenso, quase hipnótico. As colmeias ficam coladas nas paredes verticais do penhasco, protegidas por dezenas, às vezes centenas de abelhas de quase 3 centímetros de comprimento. A primeira aproximação é sempre tensa. Eles nunca sabem se as abelhas estarão calmas ou em estado de ataque. Lakpa então começa o processo. Balança a tocha para espalhar a fumaça e, com o bastão curvado na ponta, corta cuidadosamente parte do favo. Ele precisa ser preciso. Um movimento errado e todo o enxame se volta contra ele. Um erro e ele despenca no vazio. Não há margem para vacilo. E aí? Você acha que teria coragem de pendurar a vida por uma gota de mel? Comenta aí embaixo. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora e vem com a gente para a parte 2 dessa aventura. O vento já começa a mudar. Nas alturas, qualquer brisa se transforma num golpe. A escada de bambu balança como se fosse feita de papel. Lakpa segura firme, com os pés descalços apoiados nas ripas gastas pelo tempo, enquanto o penhasco se estende infinitamente abaixo dele. Lá embaixo, o rio Marchiangdi serpenteia entre os vales, parecendo mais uma fita prateada. O som da água, corrente mal chega até ali. Tudo que ele escuta agora são as batidas de suas próprias pulsações.
e o zumbido crescente das abelhas. As apis laboriosa não são como as abelhas que a gente está acostumado a ver em jardins ou plantações. Elas vivem exclusivamente nas regiões montanhosas do Himalaia e são adaptadas ao frio, à altitude e a uma vida selvagem. O mel que produzem é conhecido como mel louco, e não é à toa. Ele tem propriedades psicoativas, graças ao néctar de rododendros selvagens que crescem naquela região. Um mel que, em doses certas, é considerado medicinal, mas em excesso pode causar alucinações, tontura e até desmaio. Agora imagina isso a 100 metros do chão, mas para Lakpa, cada gota tem valor. Não só porque o mel é vendido por valores altíssimos no mercado internacional, mas porque ele representa um elo com seus antepassados. Seu avô fazia isso, seu pai também. Ele aprendeu ainda criança, observando escondido, sem que ninguém soubesse, até o dia em que caiu da escada e sobreviveu por sorte. Desde então, ele virou o líder, o caçador de mel principal. Enquanto ele corta com cuidado mais um favo e deixa o mel escorrer na cesta de palha, os jovens lá embaixo observam em silêncio. Um deles, chamado Tenzin, ainda não subiu. Está no seu primeiro ano de aprendizado. O olhar dele mistura fascínio e medo, e eu, como documentarista, só conseguia pensar: o que faz alguém escolher viver assim? A resposta talvez esteja na conexão, não só com a terra, mas com o próprio limite. Se você estivesse no lugar do Tenzin, subiria, tentaria colher o mel ou deixaria essa missão para os mais experientes? Me diz aqui nos comentários. E claro, já se inscreve no canal para não perder o desfecho dessa história absurda, que ainda tem muita coisa para acontecer. A fumaça sobe devagar, mas não engana todas as abelhas. Algumas começam a rodear Lakpa de forma agressiva. Elas batem nas mãos dele, nos braços, até no rosto. Mesmo com a proteção feita de pano grosso e fibras de bambu trançadas, é impossível evitar todas as picadas. E aqui não se trata de uma ou duas ferroadas, são dezenas, às vezes mais de 100. O corpo incha, arde, mas ele não para. Enquanto segura o bastão, tenta manter o equilíbrio e ainda recolher os favos escorrendo de mel, Lakpa fala em voz baixa. Ora reza, ora agradece. Diz que é preciso pedir permissão à floresta, às abelhas, ao espírito das montanhas. É uma cerimônia, uma dança entre homem e natureza, onde a arrogância não tem espaço. Lá de cima, ele grita para o grupo: mais fumaça! O vento mudou de novo e o enxame está ficando agitado. Tenzin, lá embaixo, corre para acender outra tocha. As chamas iluminam o penhasco, criando sombras nas paredes rochosas. O cheiro da fumaça se mistura com o do mel no ar. Um perfume doce, forte, quase enjoativo. Nesse momento, percebo que mais do que o mel em si, o que eles estão colhendo ali é algo mais profundo. É respeito, é superação, é identidade, algo que vai muito além do sabor. Lakpa sabe que está arriscando a vida, mas também sabe que se parar, essa tradição morre com ele. E você? O que acha dessa entrega? Você manteria uma tradição dessas, mesmo com tanto risco envolvido? Ou deixaria ela no passado? Comenta aqui o que faria no lugar dele. E não esquece de deixar o like e se inscrever. Ainda tem mais coisa para acontecer. Nessa jornada insana, o cesto já está quase cheio. O mel escorre, grosso, dourado, se misturando com o suor e o sangue das mãos de Lakpa. Ele desce um pouco pela escada, devagar, centímetro por centímetro, como se estivesse dançando com o próprio medo. Cada degrau é uma vitória. Cada vez que ele olha para baixo, vê a imensidão que separa ele da segurança. E mesmo assim, não hesita. Sabe que, enquanto estiver com o bastão na mão e o cesto nas costas, ele carrega nas costas também toda uma história e um povo. Mas essa história está ameaçada. Nos últimos anos, o número de colmeias diminuiu. As abelhas estão sumindo.
O desmatamento, as mudanças climáticas e até a chegada de turistas desavisados que invadem as trilhas atrás de experiências exóticas têm mudado tudo. O que era um ritual sagrado virou, em muitos casos, uma atração. E isso dói mais em Lakpa do que qualquer picada de abelha. Ele me contou que, quando era jovem, via mais de 30 colmeias por penhasco. Hoje, às vezes, encontra só 4, 5. O mel já não tem o mesmo sabor. A florada mudou, e o silêncio da floresta não é mais o mesmo. Tenzin, o aprendiz, ouve isso tudo com os olhos fixos no chão. Ele quer aprender, mas também teme estar entrando num caminho que talvez não exista mais no futuro. Naquele momento, percebi algo que mudou minha forma de ver tudo isso. O mel não é só doce, ele é amargo também. Amargo pela luta, pela perda, pela resistência de um povo que insiste em manter viva uma prática que o mundo moderno insiste em esquecer. E aí, o que você acha? Será que tradições como essa têm espaço no mundo de hoje? Ou serão engolidas pela pressa, pelo consumo, pela modernidade? Comenta aqui embaixo. E se essa história já mexeu com você, deixa o like e se inscreve agora. Ainda tem mais uma parte que você precisa ouvir. Com o cesto agora lotado, Lakpa faz sinal para que o grupo comece o processo de recolhida. Mas não é só descer. Cada passo de volta exige o mesmo cuidado da subida. Qualquer desequilíbrio, qualquer erro de cálculo pode ser fatal. O vento castiga o rosto. A fumaça continua no ar, e algumas abelhas ainda rodeiam o corpo dele, irritadas, ferozes. Mesmo assim, ele mantém a calma. A experiência moldou os seus gestos. Nada é apressado. Tudo tem seu tempo. Lá embaixo, Tenzin segura a escada, firme, com os olhos grudados em cada movimento. É como se estivesse vendo o próprio futuro pendurado ali. A tensão no ar é palpável. Os outros membros da equipe, mais velhos, já passaram por isso tantas vezes que perderam a conta. Ainda assim, ninguém pisca, ninguém relaxa. A vida de Lakpa depende do silêncio, da concentração, da comunhão entre todos. Ao chegar no chão, os pés dele tocam a terra devagar e o vilarejo inteiro respira junto. Ele sorri, cansado, mas em paz. O suor escorre pela testa e as mãos tremem, marcadas pelas ferroadas. Tenzin corre até ele e o ajuda a tirar o cesto das costas. O mel escorre pelas laterais, dourado como o sol que começa a se pôr atrás das montanhas. Ali, naquela simplicidade, acontece um momento de passagem. Lakpa olha para o jovem e diz: "No próximo ano é você quem sobe." A frase paira no ar como uma promessa, ou uma sentença. Nesse ponto da jornada me peguei pensando: quantas histórias como essa ainda existem escondidas pelo mundo? Quantas tradições estão nas mãos de um único homem? Um único cesto, uma única escalada, um único fio de coragem entre o presente e o passado. E você, que está ouvindo essa história até aqui, acha que Tenzin deve aceitar o chamado ou que essa tradição deveria ser deixada no tempo em que nasceu? Comenta aqui embaixo o que você faria e já deixa o like e se inscreve para continuar, explorando esse mundo invisível aos olhos da maioria. Depois da escalada, não vem a comemoração. Não tem festa, não tem grito de vitória. A atmosfera ainda é de silêncio e respeito. O grupo carrega o mel por trilhas estreitas, cruzando pontes de madeira, pedras soltas, neblina espessa. O cesto pesado balança a cada passo, exalando aquele cheiro doce que agora parece ter outro significado. Chegando ao vilarejo, o mel é levado diretamente para uma pequena casa de pedra, onde é filtrado à mão. Não há máquinas, nem pressa. As mulheres do vilarejo se reúnem em silêncio, aquecem a água, limpam as impurezas e enchem pequenos potes de cerâmica. Esse mel não é vendido ali. Ele será levado até a cidade onde atravessará fronteiras. Alguns potes vão parar em restaurantes de luxo na Europa e na Ásia. Outros são comprados por curandeiros e praticantes de medicina tradicional que
Pagam preços altíssimos por poucas colheres desse ouro líquido. Mas antes de tudo isso, um pequeno ritual acontece. Lakpa separa um pote, o mais puro. Ele coloca no altar de sua casa, diante de uma imagem antiga esculpida em madeira, um guardião das montanhas. Ali ele agradece pela colheita, pela proteção, pela vida. Essa parte ninguém vê, nenhum turista fotografa, nenhum vídeo viraliza. Mas para quem vive essa tradição, é o momento mais sagrado, porque é ali que a essência de tudo se revela. Não é sobre o mel, é sobre o que ele representa. E nesse ponto, como documentarista, percebi que há coisas que uma câmera jamais vai capturar. A fé silenciosa, o suor misturado ao sagrado, o orgulho de manter viva uma cultura inteira, mesmo com o mundo dizendo o tempo todo que ela não é mais necessária. Agora me diz, e se fosse você, guardaria esse mel como símbolo ou venderia tudo para ganhar uma boa grana? Comenta aqui qual seria a sua escolha e aproveita para deixar aquele like e se inscrever. Ainda temos mais 2 partes para fechar essa história com força total. A noite cai sobre o vilarejo de Casque. As tochas se apagam, o silêncio volta a dominar. As montanhas e Lakpa se senta do lado de fora de sua casa, olhando para o penhasco distante, agora escondido pela escuridão. Ao lado dele, Tenzin observa em silêncio. Não há mais perguntas. Só a certeza de que, no próximo ciclo, será ele quem vai subir. A arte de colher mel nas alturas mais extremas não é só um trabalho nem uma tradição qualquer. É um pacto entre homem e natureza, entre risco e recompensa, entre passado e futuro. E talvez para muitos pareça loucura escalar uma parede de pedra apenas por mel. Mas para Lakpa e seu povo é muito mais do que isso. É identidade, é resistência, é herança viva. Enquanto me despeço desse lugar, carrego comigo o sabor desse mel raro, doce, forte e carregado de história. Mas, acima de tudo, levo a lembrança de que existem mundos inteiros acontecendo longe dos nossos olhos. Mundos onde o valor das coisas não se mede em dinheiro, mas em coragem. E aí, essa história te tocou também? Já comenta aqui o que mais te impressionou, se você teria coragem de subir aquele penhasco e o que você faria no lugar do Tenzin. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui, toda semana, a gente traz histórias reais que parecem filme, do agro, do natural e do inacreditável. Até a próxima missão.